Vamos lá, vamos saber como é que andam as coisas lá pro Sport, que tem jogo contra o Retrô, reedição da final do Campeonato Pernambucano do ano passado, confronto amanhã na Arena de Pernambuco. Como é que tá a preparação, Moisés Oliveira? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Transamérica, aos colegas de equipe, preparação do esporte a todo vapor. Hoje à tarde, o Mariano Sosso faz sua última atividade com seus comandados antes dessa partida, né? O esporte que tem aí sobre o Retrô, Vitor, né? Um histórico muito favorável. O esporte enfrentou o Retrô em 6 oportunidades, todas pelo campeonato estadual, e tem aí 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. A última derrota do esporte para o Retrô em campeonato pernambucano aconteceu em 2022. Na época, o Florentin era o treinador do esporte. Então, agora à tarde, o Mariano Sosso faz aí a sua última atividade com seus comandados, visando essa partida amanhã, às 19 horas, na Arena de Pernambuco para o esporte. Segundo jogo nesta temporada, já para a equipe do Retrô, é o 4º jogo, uma vez que o Retrô estava disputando as eliminatórias da Copa do Nordeste, viu, Vitor? E o Mariano Sosso tem aí reforços para esse jogo, Moisés? Isso, o atacante Arthur Kaique e também o lateral esquerdo, Riquelme, tiveram seus nomes publicados ontem no feed da CBF, já estão disponíveis para serem utilizados pelo treinador na partida de amanhã. Então, o Arthur Kaique e também o Riquelme. E há uma expectativa para que hoje tenha também a regularização do Gustavo Coutinho, que foi contratado pelo Sport, falamos ontem aqui na Transamérica, e também o Pedro Viena. Pedro Viena é um atleta que veio de São Paulo, mas ainda não foi regularizado, é o meia, está aguardando a sua regularização, e a expectativa é que hoje os nomes desses 2 atletas saiam no feed da CBF, do Vitor. E tem cria da base rubro-negra que vai embora. Vai embora e já fechou o contrato com Baraúndas do Rio Grande do Norte. O atleta é o Davidson, lateral direito, não ficou no esporte, tinha contrato até o final de 2025. O atleta entrou em um acordo com o clube e acabou deixando o rubro-negro para defender as cores do Baraúndas do Rio Grande do Norte. O jovem atleta disputou 6 jogos pelo esporte na Copinha em 2023, além de fazer 2 jogos pelo time profissional, tendo um pela Copa do Nordeste e um pela Série B. Em 2021, Vitor, chegou a ser emprestado para o elenco do Sub-20 do Vasco, além do empréstimo para o Vitória das Tabocas na temporada passada, onde ele disputou a Série A2 do campeonato estadual. Estava sem espaço com o Mariano Sosso, o atleta acabou sendo emprestado para a equipe aí do Baraúndas, né, que agora ele vai defender as cores do tricolor lá no Rio Grande do Norte. Vitor. Muito bem, valeu, Moisés, boa sorte aí pro garoto. E olha, o Sport vai jogar contra o Retrô às 7 da noite amanhã. Ô Zé, o Arthur Kaique tá regularizado. Você acha que tem que jogar, tem que ser titular contra o Retrô, Zé? Olha, jogadores assim diferenciados tem que começar a dar ritmo a eles, né? Então são jogadores importantes, onde já vai começar o tão falado entrosamento e o ritmo de jogo, que é de fundamental importância. Eu já colocaria, não pensaria 2 vezes não. Diferenciado é diferenciado, então você já daria um toque mais seguro do seu ataque. Porém, o porém é o seguinte: o Sosso vai repetir os 3 zagueiros, e se ele repetir, só teremos 2 vagas na frente, né? Tá. Aí vai tirar quem? Zé Roberto ou Romarinho? Bom, mesmo o Zé Roberto tendo feito o gol, o Kaique, ele é muita movimentação, né? Se o treinador quiser essa movimentação, tudo bem, mas se quiser a referência, é o Zé Roberto, não tem pra onde. Então essa Mas aí a questão é, você acha que vale a pena insistir com os 3 zagueiros e ter apenas 2 vagas de ataque? Ou seria melhor fazer o que ele fez no segundo tempo? Abrir mão de um dos zagueiros
e colocar o Arthur Kaique com Romarinho e Zé Roberto na frente? Eu não mexeria na defesa, não é? Que é um ponto de muita referência e principalmente... Né, Manteria os 3 zagueiros? A tranquilidade, manteria, não tenha dúvida nenhuma. Manteria os 3 zagueiros porque é o seguinte, não adianta você querer fazer um time, ou a mesma coisa que querer fazer uma casa, ó, querer fazer um alicerce de cima para baixo. Não, você tem que sair da defesa, meio campo e ataque. E essa questão do meio campo, não é? Você tem essa possibilidade também de colocá-lo. Não tem problema nenhum nesse sentido aí. Você pode trabalhar, não é, com esses um homem ou 2 homens, não é, de criatividade, para mais na frente você ainda chegar com mais consistência e não ter, não é, o desespero maior de querer voltar de qualquer forma, desorganizado. Não, você com 3 zagueiros, você está no início de uma competição e no início de trabalho, onde se você não tiver, não é, a tranquilidade defensiva, você vai colocar tudo por água abaixo. Então, vamos lá, faz o alicerce da casa e aí depois você começa a subir as paredes de acordo, não é, com o que está mostrando o gráfico. Então, devagar que o santo é de barro. E aí, Miguel, Arthur Kaique, você escalaria como titular? Tiraria alguém, mexeria no esquema? Como é que faz, Miguel? Eu, sendo o Mariano Sosso, daria uma minutagem sim para o Arthur Kaique. Creio que ele queira repetir a escalação, até para dar um certo entrosamento à equipe, mas eu abandonaria também esse esquema de 3 zagueiros. O Sport... aliás, quando eu estava cobrindo o Sport, o próprio Mariano Sosso chegou a dizer que não iria fixar um esquema de jogo, ou seja, poderia jogar uma partida com 3 zagueiros, outra partida com apenas 2 zagueiros, outra partida com apenas um atacante e povoar bastante meio campo. Então ele diz, na teoria, e disse nos treinamentos, inclusive quando ele vai conversar com jornalistas sem gravar, de que gosta de ter variações de jogo de esquema tático. Isso é um ponto positivo para ele. E aí, nesse caso do Kaique, não tem como encaixar, pelo menos por enquanto, o Kaique e o Zé Roberto, ou um ou outro. Pelo menos é o que eu estou entendendo. Então, daria assim uma minutagem. O Zé já teve a sua oportunidade, né, para sacar o Zé do time. Mas aí é uma boa opção do Arthur Kaique para o segundo tempo, já que ele também chegou um pouco depois da pré-temporada. No começo, não pegou no início aquela pré-temporada física, aquela preparação física também que a comissão técnica do Mariano Sosso implantou. Então ia dando uma minutagem aos poucos, dependendo do resultado, era uma substituição ali para o segundo tempo, até ele ter certeza de quem poderia ficar com essa vaga, se o Zé ou o Arthur Kaique. Mas daria sim, pelo menos um bom teste agora, esse jogo contra o Retrô, que para mim vai ser um jogo de muita velocidade para o Sport Clube do Recife, e o adversário é bem diferente do Petrolina, que o Sport acabou vencendo com um placar magro, mas ali se dá o crédito, né? É o primeiro jogo, os jogadores ainda estão se estudando, é um jogo de segurança, né? Errar menos passes, fazer um jogo de segurança para garantir os 3 pontos, o que o Sport fez. Então, tanto é que o torcedor não cobrou tanto. Mas esse agora contra o Retrô não, vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo mais veloz. O Retrô, inclusive, já vem no embalo de uma preparação física, de um entrosamento desde o ano passado, já que a pré-temporada começou no final de outubro, se não estiver enganado. Então vai ser um jogo bem diferente do que a estreia na primeira rodada. É a reedição, né, do confronto que definiu o campeonato do ano passado. E Zé, vai ter um ponto aí que é importante, né? O Sport vai enfrentar, pelo menos na minha avaliação, um dos destaques da rodada inaugural do campeonato, né? Que foi o Fernandinho. O cara fez 2 gols e deu uma assistência no jogo lá contra o Porto. Esse é o jogo que vai chamar a atenção, né? Um jogo que um cara diferenciado como o Fernandinho, um cara como o Luizinho, como o Hadley, enfim, todos eles. É um jogo que os caras vão querer aparecer, Zé. Não tenha dúvida de que o Retrô é podemos dizer, um excelente time. Não tenha dúvida, tem esses atletas de referências. E é claro que quando se trata de clássico, por eles terem disputado tantos clássicos, não é? Não só pelo Retrô, mas também por outras equipes por onde passaram, né? Eles já estão vacinados quanto a essa situação de que vai dar um frio na barriga.
Isso aí eles já estão vacinados. Então, você vai pegar uma qualidade muito boa do outro lado. Podemos até dizer que esses atletas, por terem passado por grandes equipes, não é? Eles vão fazer o seu papel de uma forma tranquila. Não tenha dúvida nenhuma. Então, é jogo difícil, é jogo complicado para o esporte, para início de temporada, não tenha dúvida nenhuma. Um teste bom para a gente começar a ver, não é, como é que vai se sair alguns atletas em se tratando de ritmo de jogo, em se tratando da qualidade para ser colocado em prática. Então, tudo isso, não é, nós vamos observar, porque vai haver equilíbrio, não é, entre as duas equipes. O Retrô, a gente sempre coloca ele como quarto grande, não é, até ele ganhar o primeiro título, mas em termos de estrutura, os atletas têm uma condição tão boa quanto qualquer esporte Santa Cruz e Náutico. Isso aí é de menos. Então a gente vê que o seu presidente ele dá essa condição, não é, para que o time comece a responder de maneira positiva. Esse baque que eles tiveram contra o Juazeirense, não é, foi uma situação que nem eles mesmo imaginavam tomar uma goleada. Mas a gente sabe das dificuldades que eles ultrapassaram, né? Ultrapassaram assim, não conseguiram ultrapassar, que foi a Juazeirense no seu campo, que é capim de burro, que é campo duro, que é campo que o bom futebol para ser jogado não é naquele campo, mas é uma das desculpas. Mas você tomar de 4-0 por conta de falta de empenho, não é? Que você não acreditava que o time pudesse chegar onde chegou, você vai ter um jogo contra o Sport bom para se reabilitar, um jogo bom onde a gente possa ter uma noção do que será o Retrô dentro desse campeonato pernambucano. E aí eu quero perguntar para vocês, vou começar, primeiro com o Miguel, o seguinte: a gente tem o clássico das multidões no sábado. E aí, Miguel, o Sport vai pegar um adversário mais forte, que vai exigir mais o Sport. Isso pode ajudar o time a desenvolver, né? Porque os caras vão ter que se forçar ao máximo para desenvolver, mas por outro lado eles podem chegar mais cansados, que vão ser mais exigidos, teoricamente, contra o Retrô do que o Santa vai ser exigido contra o Flamengo de Arco Verde. Estou dizendo aqui no campo teórico, claro, pode ser que na prática as coisas não aconteçam assim. No caso do Santa, em tese, não vai ter tanto esforço, mas também não vai ter exatamente ali um adversário que possa dar um parâmetro de competitividade para o clássico que vem na sequência. Tem alguém em vantagem nesse processo aí, Miguel? Eu acho que não, Vitor, pelo fator do próprio Santa Cruz. Eu entendo quando você diz que o jogo pegado vai exigir mais fisicamente, que é o caso do jogo Retrô Sport e Retrô, mas o jogo do Santa Cruz, ele também tem a sua peculiaridade. O Santa entra em campo com uma final a cada rodada. Então isso vai exigir uma entrega maior dos jogadores, mesmo que o placar, independente do placar, melhor dizendo, se for um placar de goleada, se for um placar de 0-0, se for um placar magrinho de 1-0, e independente de perder ou ganhar, o Santa entra em campo com uma entrega maior, uma pressão maior. E isso acaba deixando o jogo mais atrativo para o torcedor. Logicamente, a pressão aumenta para o torcedor, para os jogadores dentro de campo. Acredito eu que o jogo também possa ter um recorde de público em relação à própria estreia do Santa Cruz. Tivemos pouco mais de 18 mil na estreia. O próprio torcedor do Santa Cruz já vai criar essa expectativa para esse jogo, então uma pressão maior. E aí, nesse aspecto, acho que quando a entrega passa a ser maior, o desgaste físico também passa a ser maior. Então, acho que vão chegar em nível de igualdade para o clássico no sábado. E você, Zé, alguém em vantagem aí? Também não vejo essa vantagem, não. A gente sabe que sempre no começo de temporada é sempre muito sacrificante, não é? Mas de valer a pena, né? Você faz todo o sacrifício para você atingir a sua forma e uns conseguem aprimorar mais rápido, outros demoram mais um pouquinho, às vezes perde a posição e só vem recuperar depois de 15 dias, não é? Depois de 8 jogos. Então, são situações que vão acontecendo. Então, equilíbrio eu vejo e muito, não é? Nesse tipo de situação. Mas, assim, uma vantagem a mais para um ou para outro, não vejo nesse sentido. Mesmo a gente sabendo que fisicamente, não é? O Retrô é um time que está sobrando, né? O Retrô tem todo o amparato desde que foi desclassificado e depois de um mês, se eu não me engano, voltaram a trabalhar. E aí eles tiveram mais tempo para conhecerem um ou outro. E a parte física é uma parte que pesa muito,
não é? Nesse começo de temporada, onde você vai ter que treinar e você vai ter que jogar. O treinamento lhe dá uma condição de você entrar para o jogo, e o jogo você vai se condicionar no ritmo dele. Então, são situações diferentes que o esporte trabalha nessas duas situações, e o retrô só trabalha, não é, numa condição de ritmo de jogo. Fora isso, não é, ele não tem uma outra vantagem.